sobre lógica aristotélica. Meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco sobre o filósofo, que é o Aristóteles. Ele nasceu em 384 a.C., na Estágira, no norte da Grécia, e morreu em 322 a.C. por alguma doença estomacal. Ele, aos 17 anos, ele ingressou na Academia de Platão e ele aperfeiçoou diversas teorias de Platão. Entre elas, ele estudou mais a ética, a metafísica, a física, mas sobretudo o que mais deu enfoque nele foi a lógica. Quando Platão morreu, ele logo substituiu por ter tanto desenvolvido todos esses pensamentos. Bem, vamos começar a falar da lógica em si. Para Aristóteles, a lógica ela não era vista como uma ciência, mas sim um instrumento de estudo para o modo certo de se pensar. E esse objeto da lógica é considerado, usado a teoria de silogismo. Bem, então, silogismo ela nada mais é do que uma proposição da qual um argumento é constituído, de onde se extrai uma conclusão. Então, silogismo nada mais é do que argumentos constituídos de proposições das quais se extrai uma conclusão. E, assim, não se trata de dar valor de verdade ou falsidade, nem conclusões às proposições, mas sim analisar como elas são constituídas. Então, é um raciocínio lógico mediado que fornece conhecimento de uma coisa a partir de outras coisas. Bem, agora vou passar a palavra para meu querido amigo Nicolas. Bom dia, meus queridos, prazer, meu nome é Nicolas, para quem não conhece, e eu vou apresentar para vocês as regras fundamentais da lógica aristotélica. São 3. Primeira regra é o princípio de identidade. A é A. Uma coisa é uma coisa e ela tem fundamento em dizer isso. A segunda regra é o princípio da não contradição. Por exemplo, A é A e também não é A. Isso é contraditório e isso não pode existir na lógica. Uma coisa é uma coisa e não é uma coisa. Isso quebra o princípio da lógica. O terceiro é o princípio do terceiro excluído. Não existe a possibilidade do talvez. Uma coisa é uma coisa e não pode ser outra coisa. Beleza? Obrigado. A lógica é aplicada nas proposições. O que são proposições? São frases ou orações que existe predicado e sujeito. Ou seja, vou exemplificar aqui para vocês. João gosta de bacon. Isso é uma proposição. Todas as proposições são declarativas. E nas declarativas existem as afirmativas e as negativas. E as classificações das proposições é o seguinte: são verdadeiras ou falsas. Existem vários tipos de classificações das proposições. E nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu usarei o S e o P para indicar o sujeito e o predicado. Nas universais, por exemplo, todo S é P ou nenhum S é P. Nas particulares, alguns S são P e alguns S não são P. Nas singulares, este S não é P e este S é P. Nas necessárias, o predicado está incluso no sujeito. Por exemplo, todo triângulo tem 3 lados. Nas impossíveis, o predicado não pode ser atributo de um sujeito. Por exemplo, nenhum triângulo terá 4 lados. Nos possíveis, o predicado pode ou não ser atributo do sujeito. Por exemplo, todo homem é justo. Os exemplos que eu utilizei aqui para representar as outras classificações da proposição foram todos na afirmativa e na negativa. Quando eu utilizei a afirmativa foi o é e na negativa foi o não. Voltando ao conceito de silogismo, precisa ser composto por 2 proposições. Para isso, tirar uma conclusão. Agora vamos exemplificar o silogismo e as proposições, no exemplo mais clássico da lógica. Aristóteles disse que todo homem é mortal. Essa é a proposição A. Na proposição B, ele disse que Sócrates é homem. E na conclusão, na proposição C, ele concluiu que Sócrates é mortal. Esse é o conceito de lógica.
Desse modo, é possível distinguir os argumentos bem feitos dos falaciosos, mesmo que isso induza a gente a ser enganado pelas aparências. Portanto, esse é o estudo da validade ou da invalidade dos argumentos que saem da premissa buscando uma conclusão. Essa foi a aula de hoje sobre lógica. Agradecemos imensamente a paciência e obrigado. Volte sempre. Pode ir, Mix. Vai, gente. Bom dia. Hoje vamos começar instrumento. De jeito não tá, né, Titi? Tá, eu vejo, se apagar. Mano, dá pra ir? Tô esperando você, já tá gravando. Ah, tá. Bem. Então, pode passar? Assim. Vai, ó. Pode ir. Pode ir? Gente, de outras coisas. Tá, vai. Olha como ele tá leigo. Não é possível. Esse Nicolas, ele é impossível. É pesado isso aqui? Não legendário, por favor. Tá bom, acabou. Vai. Vem. Vai. A sua validade depende da forma e não da validade, aliás, da Vai. A sua validade depende da forma e não da validade. Da validade. Vai. Como é que é? Vai. O indicado não está em